Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como efetuar a medida de um ângulo usando para isso um instrumento denominado transferidor. Notemos aqui que o transferidor apresenta duas escalas, uma escala interna, indo aqui do 0 até o 180, e outra escala externa, indo também do 0 até 180. Ora, nós usamos a escala interna para efetuarmos a leitura, ora usamos a escala externa. Notemos também que o transferidor apresenta aqui o centro, né? E esses dois segmentos que liga o centro até o zero da escala. Este segmento liga o centro ao zero da escala interna e esse outro segmento liga o centro ao zero da escala externa. Para efetuarmos a medida de um ângulo, devemos fazer coincidir o centro do transferidor com o vértice do ângulo. Então, vamos pegar aqui o centro do transferidor, levar até o vértice do ângulo, e devemos agora alinhar um desses dois segmentos que nós destacamos, né, com um dos lados do ângulo. Por exemplo, eu vou alinhar este segmento com esse lado do ângulo. Feito isso, a leitura, observem aqui que, como eu usei este segmento, né, e o zero está na escala interna, a leitura será feita então na escala interna, né, porque depende de onde estiver o zero, se é da escala interna ou da escala externa, né? Então vejamos, a leitura se dá no outro lado do ângulo, né? Então eu vejo aqui que esse ângulo mede 70 graus. Porque esta outra semirreta está apontando aqui para a medida 70, lido na escala interna, né? Então, a medida deste ângulo, eu vejo aqui o ângulo BAC, vejamos, ângulo BAC mede, então, 70 graus. Vamos dar um outro exemplo. Seja agora medirmos a medida do ângulo CAB, ou BAC. Né? Então, como vimos, eu pego a origem do transferidor, levo até o vértice do ângulo e eu tenho que fazer coincidir um desses dois segmentos com um lado do ângulo. Então, eu vou pegar aqui, rotacionar e fazer coincidir este segmento aqui, né, com esse lado do ângulo. Notemos aqui que se eu usei este segmento, o zero está na escala interna, então é a escala interna que vai ser usada, né? Observemos aqui, a leitura então, né, vai ser dada no outro lado do ângulo, então eu tenho aqui que a medida do ângulo é 50 graus. Então, a medida do ângulo BAC, ângulo BAC, né, o A é o vértice, mede então 50 graus. Vamos para mais um exemplo. Novamente eu vou pegar o transferidor, fazer coincidir o centro do transferidor com o centro do ângulo, e neste caso já fizemos aqui este segmento aqui coincidir com um lado do ângulo, né? A leitura vai se dar aqui no outro lado do ângulo e vemos aqui então, né, temos que pegar a escala interna, porque eu estou usando o zero aqui da escala interna, né? Então, a medida desse ângulo vai medir 110 graus. Uma observação. Eu poderia, se quisesse, usar a escala externa, né? Bastaria fazer isto aqui, olha, né? Se eu deslocar aqui o transferidor, fazendo coincidir agora este segmento com este lado aqui, notem que eu estou usando este segmento que vai apontar para o zero da escala externa. Então, eu deveria usar agora a escala externa, indo lá para o outro lado, vemos aqui 110 graus. Né? Portanto, haveria duas formas de efetuar essa medida. Né? Vamos a mais um exemplo. Vou levar aqui o transferidor para o vértice do ângulo, vou levar aqui
este segmento fazendo coincidir com este lado do ângulo, né? Então eu estou usando este segmento, né, fazendo coincidir com este lado. O zero é o zero da escala interna, então eu tenho que ir lá na escala interna, para o outro lado do ângulo, vendo então que a medida é 150 graus, leitura feita na escala interna, né? Se eu quisesse usar o outro segmento, ou seja, a escala externa, né, o zero, eu deveria fazer então este segmento coincidir com esse lado. Vejamos. Seria outra forma de efetuar a medida. Veja. Né? Então eu fiz coincidir este segmento, né, com este lado aqui do ângulo, né? E este segmento está apontando para o zero da escala externa. Portanto, a medida aqui é 150 graus. Né? Então, aqui nós vemos que a medida do ângulo EDF, que está aqui assinalado com este pequeno arco, né? A medida do ângulo EDF vale 150 graus. Vejamos um último exemplo. Eu quero medir agora estes dois ângulos, né? Então eu vou aqui levar, né, o centro do transferidor para o vértice do ângulo. E eu tenho aqui, para medirmos este ângulo aqui, né, eu fiz coincidir este segmento aqui, né, que está conectado ao zero da escala interna, né, e posso então ler a medida deste ângulo aqui, 60 graus. Né? Como eu quero medir também o outro ângulo, veja que eu já tenho aqui coincidindo este segmento com este lado do ângulo. Né? E esse segmento aponta para quem? Para o zero da escala externa. Lendo então na escala externa, vejo aqui então 120 graus. Portanto, nós temos este ângulo que é o BPD, né? Então está aqui, olha, ângulo BPD medindo 60 graus, né? E o ângulo APD medindo então 120 graus.